Esse conteúdo é muito importante porque ele vai trazer informações como agilizar pedidos de benefícios do INSS. É importante que vocês tenham acesso às informações para evitar, na maioria das vezes, indeferimento de benefício por erros nos documentos apresentados no momento do seu requerimento, tá bom? Na análise, é comum ocorrer indeferimentos por falta de dados básicos no requerimento inicial de um benefício. Em muitas situações, o segurado não informa, por exemplo, o número da carteira de identidade ou do CPF, certo? Muitos trabalhadores e trabalhadoras podem ter um sonho de se aposentar postergando, sem se darem conta, em alguns casos, por motivos bem simples. Ao entrar com um pedido de benefício no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para analisar, é comum ocorrer indeferimento por falta de dados básicos. Os requerimentos inicial. Em muitas situações, o segurado não informa, por exemplo, o número da carteira de identidade ou do próprio CPF, entre outras informações. A orientação para evitar a frustração é conferir se a documentação está completa antes de dar entrada no pedido. A dica vale para todos os tipos de benefícios: aposentadorias, pensões, benefícios por incapacidade, benefícios por doenças temporárias, salário maternidade, BPC-LOAS, BPC por deficiência, entre outras situações. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, as pendências mais comuns detectadas pelos servidores do INSS que analisam os requerimentos são a falta de comprovação de período de recolhimento das contribuições previdenciárias e quando o segurado não anexa a carteira de trabalho no pedido de concessão. Já nos pedidos de benefício por incapacidade temporária, ou no caso auxílio-doença, grande aplicador para a concessão é a falta da data do afastamento do trabalho no requerimento. As solicitações de benefício de prestação continuada, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, BPC-LOAS, também depende de avaliação social e perícia médica e atualização do CAD único. O segurado deve ter toda a atenção ao requerer um benefício, preencher corretamente os dados e evitar que o pedido de concessão caia em uma exigência, ou seja indeferido mesmo sem responder essa exigência. Porque muitas das vezes, antes que gere uma exigência, esse pedido já pode ser indeferido automaticamente pelo próprio robô, né? Documentos devem ser todos certos, agilizar a análise e a liberação dos benefícios por parte do INSS. Quando isso não acontece, cria-se um problema para o segurado, que não terá a concessão. E para o INSS também, pois a fila de espera não anda. Orienta Flávio Souza, coordenador de benefício do COBEM, da Superintendência Regional do INSS do Estado do Rio de Janeiro. Manter o cadastro no INSS atualizado ao longo do tempo e ao longo dos serviços também é outra recomendação para evitar transtornos aos segurados que deu entrada em um pedido. O alerta é feito por Arley Lisboa, coordenador de gestão de relacionamento do cidadão, o COREC. Ele ressalta que, se as informações estiverem em dia no sistema do Instituto, a concessão pode ocorrer de forma imediata, abro aspas. O ideal é sempre que possível manter o cadastro com todos os dados atualizados, fecho aspas, reforça Arley.
Os canais para dar entrada nos pedidos de concessão através do site do INSS ou do meu INSS, ou por meio de ligação através do número 135, ou as agências da Previdência Social, APS, em geral, a maioria dos segurados tem optado por usar o site ou o meu INSS para os pedidos de benefício. Lá, a solicitação é feita totalmente online. Quando um pedido é pelo meu INSS, o segurado pode enviar os documentos necessários anexando-os à via do sistema. Já quem inicia um processo de concessão por meio da Central 135 deverá fazer esse agendamento para entregar essas documentações na APS de forma presencial. Segundo Flávio, no entanto, o que é preciso ter em alguns cuidados para fazer um requerimento por via remota, através do site ou do meu INSS. O principal deles, orientar e, na hora da digitalização das documentações obrigatórias para a concessão do benefício. Então, preste atenção quando preencher as informações através do meu INSS ou através do próprio site. Por que eu estou falando de forma separada? Porque o site tem a opção do meu INSS e o app que você tem baixado no seu celular também tem o meu INSS diretamente, certo? Ao optar por enviar documentos por meu INSS, o segurado precisa se certificar que a digitalização ficou legível. Inicialmente, é feita a análise dos documentos enviados para depois os dados serem inseridos no sistema. Se o documento enviado estiver com algum problema, pode causar lacuna nos dados, e explica o coordenador da COBEM. E essa lacuna pode gerar um indeferimento ou uma exigência, certo? Em caso de pedido negado, o segurado pode recorrer ao Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, que é um órgão colegiado mais independente do INSS que julga as decisões administrativas do INSS. Nos processos de interesse do beneficiário, do regime geral da Previdência Social e das empresas. É formado por órgãos julgadores de composição tripartite, como governo, trabalhadores e empresa. São 29 juntas de recursos situadas nos estados para julgar esses recursos ordinários interposto contra o INSS, certo? E no caso de uma segunda instância, 4 câmaras de julgamento para julgar esses processos, sediadas em Brasília, para julgar os recursos especial interposto contra a decisão proferida pelas juntas de recurso. No caso, quando você perde, também no Conselho de Recurso, no próprio Conselho, você pode novamente pedir uma segunda análise, um segundo julgamento através da Câmara de Recursos, certo? No caso de aposentadoria por tempo de contribuição, para pedir o benefício, o segurado precisa comprovar tempo mínimo de contribuição, que é de 35 anos para homens e 30 anos para as mulheres. Se não apresentar tempo total necessário até 13 de novembro de 2019, o INSS analisará a possibilidade de aplicar a regra de transição mais vantajosa, de acordo com a reforma da Previdência através da Emenda Constitucional 103. O segurado tem como simular essa aposentadoria pelo meu INSS. O pedido é totalmente pela internet, sem precisar ir a uma agência do INSS, mas é preciso possuir tempo mínimo de contribuição exigido para fazer essa simulação, 35 anos ou 30 anos no caso da mulher. As documentações necessárias é CPF, se for procurador, representante legal, né, procuração pública, no termo da responsabilidade ou particular no modelo do INSS. Já no termo de representação legal, como tutela, curatela ou termo de guarda.
documento de identificação com foto, RG, o CNH, o CTPS ou CPF do procurador ou do representante, além do titular, certo? Já no caso de um benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, a pessoa necessita comprovar, por meio de perícia médica, que está incapaz para o trabalho ou atividade habitual de forma temporária por mais de 15 dias. A perícia médica vai avaliar o benefício devido ao temporário ou permanente referente a uma aposentadoria por invalidez, se for o caso. Tem direito a um benefício quem tiver doente incapaz para o trabalho ou atividade habitual após o 15º dia de afastamento do trabalho. Documentação obrigatória para esse caso: CPF, se for procurador ou representante legal, procuração pública e termo de responsabilidade ou particular, no caso do modelo do INSS, termo de representação legal, como tutela, curatela ou termo de guarda, documento de identificação com foto, RG ou CTPS ou o CPF do procurador ou representante legal. No caso de pensão por morte, o benefício pode ser requerido por dependentes do trabalhador que morreu e que, na data do falecimento, possuía qualidade de segurado, recebia benefício previdenciário ou já tinha direito a algum benefício antes de falecer. São considerados dependentes cônjuges, companheiro, inclusive homoafetivo, filho não emancipado ou equiparado, de qualquer condição menor de 21 anos de idade, filho com qualquer idade ou com invalidez ou deficiência intelectual, mental ou que torne absoluta relativamente incapaz. Assim, declarado pela Justiça, pais, irmãos, não emancipado de qualquer condição com menor de 21 anos, ou irmão de qualquer idade, com invalidez ou deficiência intelectual ou mental, que torne absoluta relativamente incapaz, assim declarado pela Justiça. Será observada a ordem das prioridades, por exemplo, a pessoa que faleceu tinha um cônjuge, automaticamente os pais ou irmãos estão excluídos aí dessa ação, certo? Então, tá aí algumas dicas importantes para evitar indeferimentos ou exigência em um processo em fase de reconhecimento de direito. Um grande abraço e até lá!